Olá, meu nome é Marcos, eu faço doutorado aqui no Japão e hoje eu queria dar uma dica para vocês sobre o que eu queria saber na época que eu vim sobre o atendimento médico aqui no Japão. Marcar consulta no médico é uma daquelas coisas que você se sente muito adulto fazendo. E você se sente adulto porque é uma coisa difícil de fazer. Você não sabe como funciona a questão de seguro de saúde, de que médico você tem de ir, do que você tem. E também um ato de responsabilidade de estar cuidando de si próprio. Então, quando você vem para um país estrangeiro em que o sistema de saúde funciona de forma completamente diferente, precisar ir no médico ou ter autonomia de ir no médico pode ser muito difícil. Então, nesse vídeo eu quero dar um grande resumo de como funciona o sistema de saúde aqui no Japão e o que você tem de fazer e saber caso você precise ir no médico ou você tenha alguma emergência. O Japão é um dos países com o melhor sistema de saúde e a razão pela qual esse sistema é muito bom é porque eles têm um seguro de saúde universal. Quer dizer que todas as pessoas, os japoneses e os estrangeiros residentes também, tem esse seguro de saúde, que é muito acessível, ele não é caro, e ele dá um grande desconto quando você vai no atendimento médico. Então, esse seguro de saúde, ele é obrigatório, mas ele não é automático. Você tem de pagar por ele. Não é que você chega no Japão e automaticamente você já tem esse seguro. Você tem de pagar. E você é obrigado a ter. Então, você tem que tomar muito cuidado de não se esquecer de pagar o seguro de saúde, porque se você não tiver esse seguro de saúde e você precisar ir no médico, você não vai ter esse desconto na hora do atendimento. E o atendimento que era super barato e acessível vai ficar super caro porque você cometeu esse erro bobo de não ter o seguro obrigatório. Então, não se esqueça de pagar quando essa conta chegar no seu endereço. E esse seguro de saúde ele é super acessível, então não tem desculpa para deixar de pagar. E ele é acessível porque o valor que eles cobram é proporcional ao que você ganha. Então você que está vindo como estudante, como bolsista, que não recebe um salário tão grande como alguém que está trabalhando numa empresa, o valor é bem menor. E eles ainda dão um desconto se você pegar 12 meses de uma vez ou se pagar 24 meses de uma vez. Só que para receber esse desconto de estudante, você tem de preencher uns formulários na prefeitura da cidade onde você mora, explicando que você é estudante. Esse seguro de saúde cobre 70% da conta quando você vai no médico. E com isso, a conta quando você vai no médico pela primeira vez varia entre uns 1.000 e 4.000 ienes. E depende muito em qual médico você está indo e se você está indo pela primeira vez, ou às vezes depende se é retorno ou se não é retorno, ou da complexidade do seu caso. Tem um cálculo que eles usam que leva em consideração vários pontos, e eu nunca entendi direito como esse cálculo funciona. Eles te dão um documento no final da consulta explicando o valor, mas varia sempre entre 1.000 e 4.000 ienes na minha experiência. E você tem esse seguro de saúde que é obrigatório, que cobre 70% do valor, mas você pode contratar seguros de saúde adicional que cobrem valores maiores. Então, ao invés de pagar 30%, você pode contratar um seguro de saúde particular que vai cobrir 20% ou 25% ou até 100% do valor da consulta, de forma que você não precise pagar nenhuma vez que você vai no médico. Só que esses seguros costumam ser bem mais caros. Eles não valem a pena, a não ser que você já tenha um problema de saúde existente, que você vai no médico toda semana ou cada 2 semanas. Nesse caso, eu recomendo que você considere esses outros seguros de saúde adicional, caso você vá muito no médico. Mas, se você tem uma condição de saúde boa, esse seguro de saúde universal é suficiente. Então vamos imaginar que você ficou doente e você quer ir no médico. O que você faz? O lugar onde você vai primeiro depende muito da sua universidade. Algumas universidades elas têm hospitais, então você pode ir no hospital da universidade de graça. Algumas universidades têm alguns médicos que vão na universidade em dias específicos da semana. Então você pode perguntar para a sua universidade se eles têm esses médicos. E algumas universidades não têm esses médicos, então você tem de ir em uma clínica. Então, no caso das universidades que têm os médicos, geralmente o que acontece é que esse médico, ele não vai te tratar ou te receitar nada. Ele vai te receber e vai perguntar o que você tem,
e ele vai decidir qual especialidade de médico você teria de ir para ser tratado. E ele vai escrever o que eles chamam de uma carta de recomendação, explicando quais são os sintomas, quem é você, e eles vão te dar essa carta para que você leve em um médico especialista. E eles fazem isso por quê? Alguns médicos especialistas se recusam a receber pacientes de que eles não conhecem a origem, sem essa carta de recomendação. Então, dependendo do médico ou do especialista, eles não vão te receber sem uma carta de recomendação de um clínico geral. Mas, caso você não tenha esses médicos na sua universidade, você pode ir para o que eles chamam das clínicas dos bairros, que são esses médicos, e você pode ir diretamente para um especialista, caso você já saiba mais ou menos qual é o seu problema. Quando você vai no médico, você não pode se esquecer da carteira do seguro de saúde. Se você se esquecer dessa carteira, você vai ter que pagar o preço inteiro da consulta. Ela é uma carteira de plástico que você recebe no correio. Eles enviam uma nova todo ano, desde que os pagamentos estejam regulares. E você leva em todas as consultas e anda com essa carteira do seguro de saúde. E quando você vai no médico, geralmente eles fazem um cartãozinho da clínica em que eles anotam horários e fazem o seu registro, e eles dão esse cartão em todas as clínicas. Quando você vai numa farmácia pela primeira vez, eles também te dão um livrinho em que eles registram que medicamentos você usou. E às vezes, quando você vai no médico ou quando você vai na farmácia de novo, eles pedem esse livrinho. Então é sempre bom andar com esses documentos, que são os cartões das clínicas e o livro de medicamentos, caso você vá fazer alguma consulta ou comprar um remédio. Os remédios que não precisa de bula, não precisa desse caderninho, esses são só para anotar os remédios controlados. E você tem a opção de ir nessas clínicas ou você tem a opção de ir diretamente num hospital. Mas eu não recomendo ir diretamente no hospital, a não ser que você esteja passando por uma emergência. Por quê? Há alguns anos, o Japão fez uma mudança no sistema de saúde em que se o hospital tiver acima de um tal número de leitos e você não tiver uma carta de recomendação, você tem de pagar uma taxa só para ser aceito no hospital. Então, se você for no hospital direto, sem a carta de recomendação de um médico, você vai ter de pagar essa taxa. E, em algumas situações, isso é justificado. Se você está passando muito mal e precisa ir para o hospital imediatamente, já é de noite, não tem clínica aberta, paga a taxa. Mas, se você pode esperar, se não é uma emergência, vale a pena você ir em algum médico primeiro, pegar essa carta de recomendação e depois ir para o hospital se necessário. E tem uma parte desse vídeo que eu queria falar que não é discutida em outros vídeos, que é sobre DSTs no Japão. Então, esse é um tema tabu no Japão, doenças sexualmente transmissíveis, e é muito difícil fazer testes de DST aqui no Japão, ao contrário do Brasil. No Brasil existem vários postos de saúde onde você pode pegar camisinhas, lubrificantes de graça, fazer testes de várias doenças na hora, sem nenhum custo. E a realidade aqui no Japão é bem diferente. Existem algumas clínicas que são especializadas para estrangeiros, mas eles cobram um valor de aproximadamente $100 pelos testes, que é muito caro em relação a uma consulta normal aqui no Japão. E não existem muitas opções de testes rápidos ou de graça, como no Brasil. Existe a possibilidade de fazer teste em um lugar no Nichomi, que é o bairro gay de Tóquio. Só que para fazer esse teste, você precisa falar japonês, porque os formulários são em inglês. E me disseram que não é um processo tão fácil fazer esses testes. E se você é sexualmente ativo, o ideal é que você faça esses testes de 3 em 3 meses. Mas aqui no Japão não existe essa estrutura, como existe no Brasil, de fazer esses testes de forma tão fácil. Então você precisa ter isso em mente e sempre se proteger. E uma terceira parte é sobre saúde mental. Então, o Japão é um país em que muitas pessoas, principalmente estrangeiros, sofrem com a saúde mental e o acesso a tratamentos psicológicos não é tão fácil. Na minha universidade, eles disponibilizam pessoas, conselheiros com quem você pode falar, mas nem todos são certificados como psicólogos. E você pode se sentir constrangido de compartilhar isso com alguém que você vai ver ou pode ver novamente na universidade. Existem psicólogos que falam inglês ou outras línguas em Tóquio, que são mais raros em outras cidades do Japão, mas eles são muito caros. Eu fui olhar o preço de alguns e alguns custam $150 por sessão, é o preço médio. Então, se você for fazer um tratamento que você tem 2 sessões,
por semana, que é o recomendado, durante um mês você gastou quase metade da sua bolsa. Então, esse tratamento psicológico é inviável para estudantes e ele não recebe o desconto do seguro de saúde universal, só o tratamento psiquiátrico. Então, se você está com um caso de depressão grave, você pode ir no psiquiatra, ele é coberto pelo seguro, mas o terapeuta, que também é uma parte importante desse tratamento, ele não é coberto. E isso é um problema no Japão. Então, se você está fazendo tratamento psiquiátrico e psicológico, eu recomendo que você tente fazer consultas por Skype no Brasil, e com isso o preço vai ser muito mais acessível e você vai ter o tratamento que você precisa. Além disso, se você não fala japonês, pode ser muito difícil conseguir atendimento médico, porque muitos dos médicos não falam inglês e quase com certeza não falam português. Tem alguns médicos e hospitais especializados que têm médicos que falam várias línguas, mas esses lugares são raros. Então, se você não fala japonês e seu inglês é mais ou menos, o ideal é que você vá com um amigo que fala japonês fluente, e fluente o suficiente para saber explicar os termos médicos. Caso você não tenha ninguém para junto com você, tem alguns serviços online que fazem tradução voluntária. Então você vai no médico, você liga para esse número e essa pessoa pelo telefone faz uma intermediação. Só que muitos desses serviços você precisa agendar, porque os voluntários não estão lá 24 horas, eles trabalham de graça. Eles estão ajudando porque eles são voluntários que sabem como é difícil para os estrangeiros conseguir atendimento médico se eles não falam japonês. Então vamos recapitular tudo o que você precisa fazer caso você precise ir no médico. A primeira coisa é ter registrado na prefeitura que você é um estudante, para que você pague o seguro de saúde universal com desconto, que você tenha com você esse seguro do cartão universal, e você vai na clínica pela primeira vez. Eles vão fazer o seu cartão da clínica e você anda com esse cartão e usa toda vez que você retornar. Você vai no médico, você vai pagar uma taxa que tem o desconto de 70% e ele vai te receitar os medicamentos. Você vai na farmácia, quando você for na primeira vez, eles vão te dar um caderninho e nesse caderninho eles vão anotar os medicamentos. Caso o médico em que você vá não pode resolver o seu caso, você pode pedir para ele escrever uma carta de recomendação em que você pode usar para ir para outro médico ou para ir para o hospital. Lembrando que nem todos os médicos vão te aceitar sem a carta de recomendação e quando você vai no hospital sem a carta, você tem de pagar uma taxa extra. Então essas são as informações sobre o sistema de saúde japonês, que é muito complicado e que eu queria ter sabido quando eu cheguei aqui no Japão. Eu espero que elas sejam úteis, que você tenha assistido antes de vir para o Japão e, caso você conheça alguém que está vindo, mande esse vídeo para ele. Eu espero que seja útil. Até!